Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sim, vocês ainda estão tendo aula com a tia Luana, sou eu. Só mudei um pouquinho de visual, né? Para ficar um pouquinho mais prático durante essa questão da pandemia. Enfim, gente, a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo novo, beleza? A gente está estudando aí sobre Brasil Rural. Acredito que vocês tenham assistido a primeira aula. Se vocês não assistiram, assistam, porque essas aulas elas precisam ser assistidas na sequência correta para que vocês entendam o conteúdo, beleza? Olha só, esse formato de aula aqui eu pensei que seria o formato mais adequado para a gente ter nossas videoaulas. Por quê? Porque vocês podem acompanhar em casa no livro onde eu estou acompanhando aqui também, né? Você pode acompanhar no mesmo ritmo que eu aqui o conteúdo do livro didático, tá bom? Então, olha lá. A gente vai começar hoje aqui na página 9 do teu livro do segundo bimestre, o livro novo, tá? A gente está estudando sobre Brasil Rural. Na primeira aula a gente viu o que era essa questão do rural e do urbano, para a gente poder entender como que funciona, né? O que é o rural, o que é o urbano, para a gente poder entender o que é o Brasil Rural. A gente viu que o Brasil Rural é o Brasil responsável pela produção, principalmente dos nossos insumos, alimentos, né? O Brasil é um grande país com uma atividade agropecuária muito importante para a nossa economia, certo? E que isso faz com que o nosso país ande, né, e seja uma das grandes potências no mundo atualmente por conta da sua produção. A gente estudou aí a questão dos tipos de extrativismo animal, mineral e vegetal, né? E hoje a gente vai dar início a uma outra atividade que é muito realizada no campo, no rural, né? Que é a pecuária, tá? A pecuária, gente, nada mais é do que um conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é a criação de animais com fins comerciais. Quando as pessoas criam boi, vaca, frango, peru, porco em grande quantidade para vender, né? Isso se caracteriza como uma atividade pecuária, beleza? Quando a pessoa ela apenas cria animais para o seu sustento, aí já não é chamado de pecuária, porque a pecuária ela tem especificamente esse objetivo, ó, de fins comerciais, tá? Ó, no Brasil, a nossa pecuária ela está principalmente ligada à criação de bovinos, que são os bois, né? Nós somos grandes exportadores de carne de boi para o mundo inteiro. Mas também podemos citar a criação de suínos, que são os porcos, galináceos, que são galinhas e frangos, equinos, cavalos, caprinos, cabras e bodes e ovinos, que são as ovelhas e várias outras espécies animais, tá? Olha só, aqui a gente tem dois gráficos que mostram a participação na produção de suínos, no caso de porcos do Brasil, tá? Por região. Olha só, a região que mais produz porcos, que mais cria porcos para venda no Brasil é a região sul. A região norte, que é onde a gente vive, ó, a gente está com 0,1% da produção de suínos. Então, nós aqui do norte não somos grandes produtores de porcos a nível nacional. Tá? O sudeste, o centro-oeste e o sul são os maiores produtores de porcos. E o mesmo dado, só que em relação a frangos, né? Quais são as regiões do Brasil que mais criam frangos para venda? Ainda é o sul. O sul é um grande produtor pecuário no Brasil, né? O sudeste também é um grande criador de frango e o centro-oeste. Aqui a gente já tem uma parcela um pouco maior na pecuária brasileira, né? O norte tem aí 1,6%, mas ainda é uma parte muito baixa, muito baixinha mesmo. A nossa potência, ela se dá em relação a outras questões, outros fatores, como o extrativismo vegetal e mineral que a gente viu na última aula. Por isso que a gente não se destaca tanto aqui, ó, na pecuária, belezura? Ó, aqui é uma imagem da criação de suínos em propriedade rural. Os porcos são criados assim. Esse tipo de criação, onde os porquinhos estão presos em grades, recebendo uma ração específica, a gente vai já estudar lá na frente, que é um tipo de pecuária diferente. Tá? A gente tem vários tipos de pecuária. Essa pecuária tecnológica, ela tem um nome de pecuária intensiva. A gente vai já ver daqui a pouquinho. Ó, e aqui é uma granja, né, que cria frangos para abate. Olha só a quantidade de frangos que é criado, né, nessa grande Santa Catarina. Os dois são de Santa Catarina, porque a região sul, ó, é a maior produtora de frango no Brasil, beleza? Então, olha lá.
A criação de bois ainda é uma atividade pecuarista mais praticada no Brasil, né? Estima-se que em 2015 o rebanho bovino brasileiro ultrapassava 212 milhões de animais. Nessa contagem também se incluem bufalinos, que são os búfalos. Aqui na região do Marajó, no nosso estado, nós somos grandes produtores de búfalo, né? Nós somos um dos maiores produtores de búfalo nacional, produzidos principalmente no estado do Pará. Olha aqui, né? Na ilha do Marajó nós temos uma grande produção de búfalos e somos um dos maiores produtores de búfalos nacional, né? A gente tem várias questões que vêm do búfalo, né? Tem o queijo, tem a questão da carne do búfalo, que é muito boa, né? E tudo mais. Ó, nós temos então aquilo que eu te falei ainda há pouco. Nós temos duas categorias principais de pecuária. Nós temos a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, né? Esses dois tipos de pecuária são tipos de pecuária muito simples da gente entender, porque basicamente uma é o oposto da outra, né? Olha só, a pecuária extensiva, esse nome extensiva vem de extenso, grande, né? Então a pecuária extensiva, ela é uma forma de produção no qual o rebanho fica solto em pastagens, né? Em áreas muito grandes, em áreas maiores, comparada à pecuária intensiva. A pecuária extensiva, os bois, os animais, os frangos, enfim, as aves, os porcos, eles são criados numa área gigante, né? Uma área grande e soltos, livres, diferente, ó, dessa imagem que a gente está vendo aqui. Lembra que eu te falei que essa imagem de pecuária intensiva? A gente vai já entender melhor, mas olha só, esse tipo de pecuária aqui, os animais estão soltos? Não, né? Então, é um tipo de pecuária intensiva. Mas vamos lá voltar para a extensiva. Eles utilizam técnicas simples, né? Na pecuária extensiva, simplesmente o cara que é pecuarista, o dono da fazenda, ele compra cabeças de boi e coloca eles para viverem na fazenda, né? Aberto, no pasto, eles vão se alimentando da própria grama, se alimentam dos frutos das árvores. Então eles têm uma alimentação muito natural, não é ração, né? São técnicas bem simples que acabam reduzindo o custo da produção. Então a pecuária extensiva, ela tem um custo muito menor, né? Porque você não precisa investir em tecnologia, investir em máquinas, em mecanização. Você não precisa investir na compra de ração e produtos caros para criar seus animais, porque eles são criados de forma solta, de formas livres, né? Em algumas regiões, como a do Pantanal Sul-Mato-Grossense, há uma modalidade de pecuária conhecida de ultra-extensiva, com rebanhos soltos em pastagens ocupando áreas ainda maiores, né? Então, quando o rebanho está solto numa área muito grande, a gente chama de ultra-extensiva. Mas assim, gente, a pecuária extensiva é aquela mais simples, é aquela mais comum, que provavelmente vocês já devem ter visto em algum interior. Se vocês já viajaram, já saíram do nosso estado de carro ou de ônibus, né, pela estrada a gente consegue visualizar vários lugares que fazem pecuária extensiva aqui no nosso estado. A gente passa na estrada, nas BRs do Brasil, a gente percebe grandes fazendas, grandes extensões de terra e os animais todos soltos ali, né, se alimentando da grama, dormindo embaixo da sombra da árvore. Então é um tipo de pecuária muito simples, né, com pouca tecnologia. O pecuarista não gasta muito dinheiro para criar seus animais. Já a pecuária intensiva, ela é o oposto, né? Ela é uma forma de produção em que são empregadas tecnologias mais sofisticadas, como o monitoramento e acompanhamento do rebanho com veterinários. Na pecuária intensiva, todos os animais são atendidos um a um por veterinários o tempo todo para medir a quantidade de gordura no organismo, para que o animal não tenha uma alimentação desequilibrada, né? Na pecuária intensiva, eles selecionam as raças melhores, né? Eles só querem criar e procriar, reproduzir as melhores raças de porcos, as melhores raças de boi, de frango. Enquanto na pecuária extensiva, eles não ligam para a raça do animal, né? Aqui na intensiva não, eles fazem questão de selecionar somente as melhores raças, né? E confinar elas, né? Eles são mantidos em áreas bem pequenas, onde recebe tratamento adequado para favorecer seu desenvolvimento. Olha só, essa área que os porcos estão é uma área muito pequena. Eles mal conseguem andar aqui dentro. É assim que é caracterizada a pecuária intensiva, né? Ó, tem máquinas que monitoram os animais, né? Tem máquinas que colocam automaticamente a ração para eles se alimentarem.
Essa ração não é uma ração comum, é uma ração feita com muita tecnologia, com muito estudo, é feita em laboratório, então é uma ração cara, né? Então a pecuária intensiva, ela é o oposto da pecuária extensiva. Ela é mais cara, ela é mais sofisticada, tem mais tecnologia e, é claro, a pessoa que trabalha com pecuária intensiva precisa ter muito dinheiro para manter o nível de produção dos seus animais, tá? Eles selecionam as melhores raças, os animais têm acompanhamento veterinário, eles recebem medicamentos para crescer mais rápido e tudo mais, beleza? Tem uma modalidade intermediária, denominada semi-intensiva. A modalidade semi-intensiva é quando o rebanho, apesar de ele estar solto e livre na fazenda, nas pastagens, eles recebem um acompanhamento veterinário e utilizam um pouco de tecnologia, mas não chega a ser tanta tecnologia quanto a que é utilizada na pecuária intensiva e também não chega a ser a tecnologia zero da pecuária extensiva. Então é uma pecuária semi-intensiva, ela é um pouquinho de cada tipo de pecuária, beleza? Olha só, aqui nessa imagem a gente consegue perceber, ó, os animais estão soltos no pasto, né? Eles estão soltos. A gente não consegue ver aqui nessa imagem nenhum tipo de tecnologia, né? Os animais estão livres, estão se alimentando da grama do próprio pasto e tudo mais. Esse tipo de pecuária é pecuária extensiva, porque não tem uso de tecnologia, os animais estão soltos e tudo mais. Aqui a gente também não consegue perceber o uso de tecnologia, apesar dos animais estarem cercados. Isso aqui também é pecuária extensiva, porque a gente não consegue ver nenhum tipo de uso de tecnologia. Ó, esse tópico de genética e robótica na pecuária intensiva é muito interessante, porque a questão da manipulação genética, que é o que está em destaque aqui, é um tópico muito interessante, gente. Por quê? Essa questão da manipulação genética é quando os cientistas descobriram que se você alterar o DNA de determinados animais, né, ou então injetar hormônios nesses animais, eles acabam crescendo muito rápido num curto período de tempo, né? Então, a manipulação genética é um tipo de tecnologia que chegou na pecuária intensiva, com certeza, principalmente na pecuária intensiva, né? De modo a acelerar o processo de crescimento dos animais, tá? Eles aplicam hormônios nos animais para que os animais cresçam num período de tempo menor e que eles estejam prontos para o abate, para a venda, num período mais curto possível, né? Eu sempre conto para meus alunos que uma vez eu vi um documentário no Discovery Channel, onde eles mostravam o processo de criação e produção de um frango, né? De frango, numa granja altamente tecnológica, não lembro qual era o país, né? Nesse local, eles já injetavam essa manipulação genética, né, no ovo, antes do frango nascer. Então, eles modificam o DNA do ovo da galinha e a partir daquele momento que o ovo ele é alterado geneticamente, ele já passa a ter um processo de reprodução muito mais acelerado. Tanto é que o período que foi desde o ovo até o frango fortão pronto para abate foi um período de menos de um mês. Ou seja, se você fosse esperar naturalmente a galinha botar o ovo, nascer o pintinho e ir crescendo, esse período ia ser muito longo, meses, para a galinha ficar grande e forte o suficiente para ir para o abate, né? E o mercado mundial consome carne de frango, carne de boi, enfim, carne de porco, uma quantidade muito, muito alta no mundo hoje. Pense em todas as pessoas no mundo nesse momento que estão comendo carne ou frango, né? Ou carne de porco, ou carne de boi, enfim, né? Então a demanda por comida na nossa sociedade é muito alta. Por isso a necessidade de se acelerar o processo de produção desses animais. Porém, gente, algumas pesquisas, alguns pesquisadores mundiais já estudaram e eles alertaram a sociedade mundial de que o uso dessa manipulação genética pode ser prejudicial para a nossa saúde. Porque se você está alterando geneticamente uma maçã, uma uva, uma pera, um boi, um porco, um frango, né? A gente vai consumir essa carne alterada, aquilo pode fazer mal para o nosso organismo.
né? Então algumas pesquisas dizem que essa manipulação genética ela não é tão benéfica quanto deixar os animais crescerem no seu ritmo próprio, não é verdade? Então, nessa área da genética, eles trabalham muito no desenvolvimento de rações específicas, eles produzem em laboratório a ração certa para os animais comerem, né? Eles melhoram também a questão do solo, nas mudanças climáticas, tipo num lugar que é muito seco. Como que eu vou plantar maçã no Nordeste se o solo precisa ser fértil? Aí entra a questão da genética e da robótica, né? Que são pesquisas que fazem com que as plantações, as produções de plantas e animais se adaptem a cada região.